Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de História. Meninos, vamos dar continuidade aos nossos estudos aí da Roma Antiga, né? A aula passada nós falamos a respeito da monarquia romana, tá? E hoje a gente vai trabalhar aí com a República Romana, tá? Lembrando que eu vou dividir essa parte aqui da República Romana em duas partes, a parte inicial, que eu vou explicar agora para vocês, e depois a de expansão e declínio, né, do Império Romano, tá ok? Desculpa, da República Romana, tá? Então, olha só, pessoal, vamos iniciar aí. A palavra república, ela vem do latim, que significa res pública, né? Ou seja, coisa pública ou coisa do povo, aquilo que pertence a todos, né? Pelo menos era no sentido que os romanos entendiam como compartilhar os seus bens públicos, porém, né, por muito tempo aí, uma classe social que se beneficiou da coisa pública, os chamados patrícios, tá? Então, a República Romana, que existiu aí entre 509 a.C. e 27 a.C., é marcado pelo predomínio do Senado, que vem da palavra latim senex, né, ancião, majoritariamente pertencente aí à classe dos patrícios, né, totalmente dominada pelos patrícios, do Senado, e vai ter como grandes acontecimentos a criação da Constituição Republicana, as conquistas dos plebeus, a expansão territorial, marcada por guerras e a profissionalização também do exército, tá? Bom, pessoal, o Senado romano ele era composto por um conselho de anciãos, a gente falou anteriormente, né? Que era conhecido entre os romanos pela sigla SPQR, Senatus Populusque Romanus, que era inclusive o nome oficial do Estado moderno romano, né? Do Estado romano. E tinha como principal função fazer a lei, as leis, no caso, né? E escolher os cargos públicos. Era o Senado também quem escolhia os dois cônsules ou os magistrados principais, como era conhecido aqueles que exerciam cargos públicos, que executavam a justiça geral e controlavam também o exército. Estes cargos eles tinham validade de 1 ano, com o intuito aí que o poder se renovasse sempre, e as decisões eram sempre tomadas por duas pessoas. Então, essa prática ela está ligada à ideia de como os romanos tinham o intuito de evitar também a questão da corrupção, porque passando por várias mãos você não teria identificação se houvesse qualquer desequilíbrio financeiro, tá? Havia também outros magistrados que orquestravam a coisa pública dos romanos, os pretores, que eram responsáveis aí por executar a justiça, né? A justiça era decretada e eles executavam. Os questores cuidavam das finanças do Estado, tá? Os edes cuidavam dos edifícios públicos, esgoto, do tráfico de pessoas, do abastecimento de água, ou seja, da infraestrutura, tá? Das cidades. Os censores eram os responsáveis por fazer a contagem da população para a melhoria da gestão pública, por controlar os contratos e revisavam também as listas dos senadores. O pontifício, né, máximo, era o líder de todos os sacerdotes. Era uma forma do Estado interferir de forma direta também na religião. Tá? Um detalhe importante é que a sociedade romana, no período republicano, era dividida entre os patrícios, os aristocratas e chefes das famílias, né? Os clientes, aqueles que eram protegidos ou serviam aos patrícios, os plebeus, aqueles que trabalhavam e desempenhavam outros serviços, como o próprio artesanato e o comércio, e os escravizados, que pertenciam ao Estado ou a particulares, né? Esses, por ter as suas origens ligadas ao fato de serem prisioneiros ou espólio de guerra, ou no caso de algum plebeu ter contraído, né, dívidas públicas, tendo que pagá-las por meio do trabalho escravo, tá ok? Então, o plebeu ele poderia se tornar escravo uma vez ele contraindo dívidas públicas, né, e não conseguindo pagá-las, né? O início da República, no início da República, os patrícios governavam, né, apenas para o seu bem comum, deixando as demais classes que não tinham direitos políticos aí de fora do processo, tá? Então, era uma governança única. Somente depois de muitas revoltas populares, os plebeus também conquistaram alguma participação política na República Romana, tá? As leis, que até então eram apenas orais e podiam ser burladas, pois a sua interpretação poderia ser adequada conforme aquele que falava, por exemplo, em 450 a.C., foram finalmente escritos dando origem às leis das 12 tábuas, tá? Mais tarde, esse texto aí servirão de base para o direito romano, que influenciou também muitas constituições pelo mundo, inclusive a nossa brasileira. Então,
As nossas legislação tá focada no direito romano, né? Principalmente nessa questão aí da lei das 12 tábuas, né? Os pretores, antes das leis serem registradas de forma escrita, executavam as leis e tinham a tendência de interpretá-las à sua maneira, de forma mais conveniente para os patrícios da classe a qual eles pertenciam, tá ok? Então, sempre tinha um intérprete ali, né, com a interpretação da lei para beneficiar principalmente a classe dos patrícios, tá? Dessa forma, os plebeus eles passaram a conhecer de fato seus direitos, né? Podiam também consultar as leis, dessa forma poderia entrar no jogo político romano, tá? Esse fato fez com que uma pequena parcela da população plebeia conseguisse ter prosperidade em seus negócios. Vale ressaltar aí que no século III a.C., os patrícios sobreviviam principalmente de grandes propriedades de terra, empregavam os clientes que estavam ligados ali a eles, né? E nelas praticavam a agricultura e a pecuária. Já os plebeus enriquecidos passaram a conseguir competir de forma leal com os patrícios quando as leis estavam mais justas, pois haveria aí menos trapaças, tá ok? Bom, pessoal, essa é a parte introdutória aí do processo republicano, né, em Roma, na Roma Antiga, né? Na próxima aula nós trabalharemos com vocês aí da expansão e do declínio da República Romana, tá ok? Obrigado a todos pela atenção e pela participação. Lembrando que nós ainda estamos prevenindo aí contra o coronavírus, né? E lave bem as mãos com detergente, ou água e sabão, né? Sempre que não tiver disponibilidade, use álcool em gel, use a máscara, mantenha o distanciamento, tá ok? Lembrando que essa aula, assim como as demais, elas se encontram no meu canal do YouTube, tá? O Gel Cerrado. Sempre que vocês necessitarem, basta ir em busca dessas aulas, tá? Eu estou aqui à disposição de vocês nesse exato momento, de forma online, via WhatsApp, para esclarecer todas as dúvidas que vocês necessitarem, tá ok? Forte abraço e até a próxima.